Catarina foi o estado que mais cresceu em número de migrantes, de acordo com o último censo do IBGE, e você vai ver também. Devido ao aumento de preços, cai o consumo de café no país. Polícia realiza mais uma etapa da investigação sobre o incêndio do balão em Praia Grande. Com mais mistura de álcool na gasolina, brasileiro vai começar a ter o combustível mais barato, de acordo com o governo federal. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Olá, hoje sexta-feira, dia 27 de junho de 2025, tempo até que estável em toda Santa Catarina, temperatura na casa dos 15 graus aqui na região de Planalto, seco, não choveu mais, mas a Defesa Civil lançou um alerta agora há pouco, por volta das 10h30 da manhã, falando sobre as condições de chuva em todo o estado no final de semana. De acordo com a Defesa Civil, há precipitação de grandes volumes para todas as áreas do estado e por isso, então, fica o alerta para que, se você estiver em áreas aí de perigo, em costas, cuidado com rachaduras, enfim, há grandes precipitações vindo para o estado nesse final de semana, tudo isso de acordo com o ciclone que está chegando novamente aqui a Santa Catarina, deve permanecer até a próxima segunda-feira. Então, cuidado, em qualquer aí emergência, ligue para os órgãos de segurança pública e proteja a vida. Olha só, gente, o governo aumentou o percentual da mistura de etanol na gasolina e do biodiesel no diesel. A medida obrigatória entrará em vigor no dia 1º de agosto. A justificativa para o aumento foi o clima tenso no Oriente Médio, que é o maior produtor mundial de petróleo. A decisão do aumento de 30% de etanol na gasolina foi aprovada pelo Conselho Nacional de Política Energética em uma reunião realizada no Ministério de Minas e Energia. O assunto, discutido há mais de 3 meses, foi intensificado em meio à recente instabilidade no Oriente Médio, após o conflito entre Israel e Irã. O confronto levantou preocupações e reforçou a argumentação sobre a pressão do petróleo no mercado internacional e o possível encarecimento do produto. A medida foi testada por fabricantes de veículos, importadores e representantes da indústria automotiva. Os resultados atestaram a segurança e a viabilidade técnica da mistura do etanol e da gasolina, permitindo a adoção imediata, sem impacto negativo para os veículos ou consumidores. O governo também aprovou a elevação de 14% para 15% da mistura do biodiesel no diesel comum, batizado de B15. O preço do combustível é um ponto sensível para o governo em meio à queda de popularidade, já que a inflação foi citada em pesquisas de opinião como um agravante da situação. A estimativa é que o preço nos postos reduzam 20 centavos para o consumidor. Apenas com a transição do etanol de 27% para 30% na gasolina, são esperados mais de 10 milhões de reais em investimentos e a criação de mais de 50 mil postos de trabalho. A decisão foi aprovada após a Lei do Combustível do Futuro, sancionada pelo presidente Lula no ano passado, que estabeleceu o aumento da mistura do etanol à gasolina até 35%, desde que haja viabilidade técnica para os veículos. Segundo o Ministério de Minas e Energia, a mudança no combustível ajudaria a tornar o país autossuficiente, reduzindo a dependência brasileira do petróleo e diminuindo a necessidade de importações. O B15 representa um avanço importante para a redução da emissão de gases do efeito estufa, além de fortalecer a produção nacional e desenvolvimento econômico no país.
Olha só, gente, o prazo para o alistamento militar obrigatório termina na próxima segunda-feira, dia 30, e deve se alistar os jovens de sexo masculino que completam 18 anos em 2025. O processo iniciou lá no dia 1º de janeiro e pode ser feito pela internet ou diretamente na junta militar da sua cidade. O recrutamento militar se divide em 5 etapas: o alistamento, a seleção geral, a designação, a seleção complementar e a incorporação e também a matrícula, que se sucedem ao longo do ano. Desde 2003, as fases do processo de recrutamento são as mesmas, tanto para a Marinha quanto para o Exército e também a Aeronáutica. Quem não se alistar dentro do prazo ainda pode regularizar a sua situação, mas estará sujeito a pagamento de multa. E quem não faz, tem várias sanções. Não pode fazer matrícula em instituição federal, não pode tirar financiamento, tem um monte de outros percalços aí pelo caminho. Então faça, regularize aí o seu alistamento junto à sua junta militar da cidade. Olha só, gente, voltando ao assunto lá do balão, a Polícia Civil de Santa Catarina, em conjunto com a Polícia Científica, realizou uma etapa da investigação sobre o trágico acidente com o balão ocorrido em Praia Grande. A ação incluiu uma reconstituição com base na versão apresentada pelo piloto, além de uma varredura técnica do local do acidente e análise dos destroços. Durante a varredura no local da queda do balão ocorrida no último sábado, foi encontrado o maçarico utilizado para reacender a chama piloto do balão, que era a última peça ainda não localizada e considerada essencial para as análises periciais. A equipe ainda esteve na sede da empresa responsável pelo voo, onde o piloto apresentou uma simulação da dinâmica do acidente, conforme sua versão dos fatos. Ainda durante a tarde, os peritos analisaram os destroços que estão armazenados em um espaço cedido pela Prefeitura de Praia Grande, o que permitirá a conclusão dos laudos técnicos pendentes. O delegado Diego Chiara informou que já foram ouvidas mais de 20 pessoas, entre vítimas, o piloto, funcionários da empresa de voo e também os proprietários da fabricante do balão, que contribuíram com informações técnicas importantes para o inquérito. A fase de oitivas está encerrada e a investigação segue em andamento. A Polícia Civil agora aguarda os resultados do trabalho da Polícia Científica com a finalização dos laudos periciais. A seguir, cai o consumo de café no Brasil. Voltamos então com o nosso Informe Região dessa sexta-feira. Olha só, o Supremo Tribunal Federal deu continuidade ontem ao julgamento em conjunto de 2 recursos que discutem a responsabilidade civil das plataformas digitais por conteúdos de terceiros. Com 8-3, a Corte finalizou a análise da constitucionalidade do Marco Civil da Internet. Ontem, o julgamento que discute a responsabilidade civil das redes sociais teve um placar de 8-2. A votação foi suspensa quando faltava apenas o voto do ministro Cássio Nunes Marques. A conclusão dos votos ficou prevista para as próximas nas sessões de hoje, para a proclamação do resultado final. O ministro Nunes Marques entende que o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que também estava em pauta, é constitucional e o que não impede que o parlamento possa debater o tema de forma ampla e profunda, o que, aliás, essa discussão é recomendável. Nunes Marques manifestou pela manutenção da atual regra para a responsabilização por conteúdos de terceiros sob o argumento de defender a liberdade de expressão e defendeu que o Congresso se debruce sobre o tema. Ele citou ainda processos de lei em discussão no Legislativo, como, por exemplo, o PL das fake news, destacando ainda que a legislação atual é capaz de regular as plataformas. Os 8 ministros do Supremo Tribunal Federal entendem que, dada a revolução no modelo de utilização da internet, como a utilização massiva de redes sociais e de aplicativos de troca de mensagens, entre outros exemplos,
A regra do Marco Civil da Internet, editada há mais de 10 anos, não oferece proteção suficiente aos usuários. Para os ministros Dias Toffoli e Luiz Fux, relatores dos recursos, e Alexandre de Moraes, a exigência de notificação judicial para a retirada de conteúdo ofensivo é inconstitucional. Já os ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin e Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, o presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, consideram que a norma é parcialmente inconstitucional. Para essa corrente, a exigência deve ser mantida em algumas situações específicas, como aquelas em que a parte ofendida alega ser vítima de crimes contra a honra. O entendimento é de que a retirada por mera notificação de quem se considera ofendido pode configurar censura e comprometer a proteção constitucional à liberdade de expressão. O ministro André Mendonça, por sua vez, entende que a regra é constitucional e que as plataformas têm legitimidade para defender a liberdade de expressão e o direito de preservar as regras de moderação próprias. O ministro Edson Fachin considera que apenas por ordem judicial é possível restringir o conteúdo de terceiros em rede social. O julgamento foi realizado em cima de 2 recursos que analisam a responsabilidade de plataformas digitais sobre danos advindos de postagens de seus usuários, mesmo sem ordens judiciais para a retirada dessas publicações. Portanto, o entendimento é sobre se tais plataformas podem ser condenadas a pagar indenização por danos morais caso não retirem os posts. Os posts envolvidos são de cunho de discursos de ódio, fake news ou maleficiando terceiros. Tem que se chegar num acordo, né? 1h31. Olha só, Santa Catarina se tornou o principal destino de migrantes no país, com saldo positivo de 354.300 novos moradores vindos de outras unidades da federação. Esses são os dados divulgados pelo IBGE, de acordo com o censo de 2022. O estado recebeu 503.580 migrantes interestaduais e viu saírem 149.230 pessoas, o que resultou em um aumento de 4,66% da população total, a maior taxa de crescimento por migração no Brasil no período. E esses números, né, entram na contabilidade, que é um dos estados que mais cresce no país. São Paulo foi o estado que mais perdeu o número de habitantes, né, nesse sistema migratório nos últimos anos, de acordo com o censo do IBGE. E olha só, gente, aquele cafezinho gostoso no frio vai bem, né, bem quentinho, mas o preço do café continua subindo. E para o consumidor, então, meu Deus, em um ano o valor já aumentou mais de 80%. Nos campos, a cotação começa a cair em março, mas após a colheita no Brasil, voltar a subir. Na prévia da inflação de junho, o café moído foi o segundo item que mais pesou na inflação do mês. Segundo o IBGE, desde março, a inflação do café já vem diminuindo o ritmo de alta mês a mês. Mas, no acumulado em 12 meses até junho, o produto já encareceu 81,6%. Já no campo, a cotação média mensal do café arábica, que é o mais consumido e produzido no Brasil, caiu 17% em junho em relação a fevereiro, quando o preço bateu recorde na série histórica do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. Para os economistas, a tendência é de que a queda de preços no campo comece a chegar ao consumidor somente no segundo semestre, mas de forma lenta e gradual. Apesar de começar ainda este ano, a tendência é de ganhar intensidade em 2026. O repasse de preços do campo até o supermercado costuma demorar. Isso porque gasta um tempo entre a colheita, o processo de secar o café, de beneficiar, até chegar na indústria para ser torrado, embalado para, só depois, ser distribuído para os mercados. Em fevereiro deste ano, a cotação do café arábica bateu um recorde na série histórica do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, iniciada em 96. Segundo especialistas, a alta dos preços aconteceu porque o Brasil exportou mais que o normal no ano passado,
o que fez o país entrar em 2025 com baixos estoques. O mundo passou a demandar mais café do Brasil por um impacto geopolítico da guerra no Oriente Médio. A seguir, hoje é dia de rodada da Série B. Uma da tarde, 37 minutos. Olha só, em Santa Catarina, milhares de pessoas convivem com diabetes. E graças a algumas leis aprovadas pela Assembleia Legislativa que fazem parte do nosso estado, muitas pessoas têm acesso mais fácil a tratamentos gratuitos que estão estabelecidos em lei. A Ana Carolina é mãe de uma menina que tem diabetes tipo 1. O diagnóstico veio cedo. A filha Maria Cecília tinha apenas 5 anos. Quando a gente descobriu, a Maria ficou internada 4 dias, até fazer todo o processo, ela se adaptar com a insulina. Assim que ela estava no hospital, a alimentação foi algo que já teve que mudar. O corte de doce, ela já não era de comer muito doce, mas cortar total o doce. E a diabetes tipo 1, ela só é tratada com insulina. Então, desde o princípio, ela começou a usar insulina. A minha filha, ela tem 8 anos de diagnóstico. Faz 4 anos que a gente conseguiu essa insulina via judicial, que é o melhor tratamento no caso, e ela faz o uso dessa insulina. Mas ela, desde o primeiro momento que ela tinha diabetes, a gente começou a usar essa insulina que é dada via judicial, porque a gente fazia a compra. Hoje, Maria Cecília é uma adolescente, convive bem com a doença, mas nem sempre foi assim. A diabetes é silenciosa e, por isso mesmo, não é tão simples identificar os sintomas. Emagrecimento muito repentino, vontade de urinar fora do normal e muita sede. Em Santa Catarina, milhares de pessoas convivem com a diabetes todos os dias. De acordo com dados de 2024, Santa Catarina tem quase 451 mil pessoas diagnosticadas. Em 2023, foram cerca de 2.500 mortes relacionadas à doença. E entre 2012 e 2022, o estado catarinense teve mais de 46.700 internações por conta da diabetes. As pessoas que chegam ao hospital com diabetes geralmente já estão em quadro avançado. Vale lembrar que entre as complicações da doença estão AVC, cegueira, infarto, insuficiência renal e também amputação. É por isso que é tão importante se prevenir. E os especialistas alertam: 80% do tratamento está na educação. A gente gostaria que ele viesse na época do pré-diabetes, quando a glicemia dele chegar a 100, ele já começasse um tratamento com alimentação, atividade física e até medicações. No consultório, a médica vem trabalhando as orientações com os pacientes e os futuros médicos. A Damares descobriu há pouco tempo a doença e os caminhos que o Estado oferece para o tratamento. Eu entrei agora com a solicitação das insulinas novas que a doutora prescreveu pelo Estado. Estou aguardando a liberação do Estado, né? Até então eu não tinha tido nenhum suporte do Estado dentro do meu diabetes. Agora que eu entrei com o processo da insulina, vou entrar com o processo do freestyle, que é o dispositivo para mim não ficar furando o dedo o tempo todo. E o medicamento viral que eu tenho que tomar também, que é muito caro e eu não tenho condições de comprar. Então, todos esses processos eu estou entrando agora pelo Estado. Santa Catarina vem avançando em projetos para a prevenção e tratamento do diabetes. Desde 2016, uma lei estadual garante que pessoas com diabetes possam medir a glicemia e aplicar insulina em qualquer espaço público. Outro direito garantido por lei no estado é o fornecimento gratuito de análogos de insulina pelo SUS estadual. E uma das conquistas mais recentes aprovadas na Alesc é a validade indeterminada dos laudos médicos para pessoas com diabetes tipo 1. Além disso, está em tramitação um projeto que prevê a entrega de sensores de monitoramento contínuo de glicemia para alunos da rede pública que têm diabetes tipo 1
Tudo isso para auxiliar a vida de tantas outras Damares e Maria Cecílias que convivem com a doença. Um silêncio que grita internamente em cada paciente diagnosticado. A autorresponsabilidade, a pessoa tem que saber quanto está a sua hemoglobina glicada e enquanto ela não estiver no nível bom, que ela e o médico olharem, a depender da sua idade e das complicações que ela tem, ela não deve descansar. Ela deve ir atrás dos recursos necessários para que sim, o diabetes dela fique compensado, que ela entenda essa condição. É isso, tem que procurar os seus direitos. Gente, hoje, já mudando de assunto, sexta-feira, dia de clássico no estádio Heriberto Wilson. Lembrando, né? Quem é sócio do Criciúma e quem não é também faça biometria facial. Não dê problema na hora de entrar no jogo, porque senão às 8h30 você vai ficar lá na catraca e não adianta chorar. O recado está sendo dado, ó, faz tempo. Ontem, inclusive, a gente trouxe todas as informações para você aqui. Tem que fazer a biometria facial hoje, os sócios do Criciúma. Quem não fizer, der problema, não tem celular, a carteirinha vai ficar retida, você vai entrar pro jogo, mas ela vai ficar retida e depois você vai ter que voltar para fazer, então é 2 trabalhos, aproveita, faz logo. Fora isso, pela Série B, 14ª rodada, de 38, o CRB ontem jogou e perdeu para o seu América Mineiro, mesmo com um homem a menos, por 2-1. Hoje tem Criciúma e Avaí, Vila Nova e Atlético Goianiense já jogam amanhã. O único jogo da rodada hoje é o do Criciúma e Avaí, o clássico. A Paranaense e Curitiba jogam amanhã às 6h30. No domingo tem Atlético e Remo. Aí no domingo também Volta Redonda e Operário. A Chapecoense, nossa outra representante, joga no domingo às 7h da noite contra o Goiás. Tem Novo Horizontino e Amazonas às 7h do domingo, encerrando a rodada. Paysandu e Ferroviário na segunda às 7h e Cuiabá e Botafogo às 9h da noite da segunda-feira. Esses são os jogos. A classificação da Série B, por enquanto, tem o Goiás na primeira colocação, o Novo Horizontino, Coritiba e CRB subiriam hoje. Lá embaixo da tabela, não nos pertence mais, se Deus quiser vai continuar assim. A Amazonas está lá no 17º, Atlético em 18º com 12 pontos, Volta Redonda com 11 e em 20º Paysandu com 10. O Criciúma está na 15ª colocação com 16, Chapecoense em 10º com 19 pontos e o Avaí, melhor colocado dos catarinenses, está na 8ª colocação com 20 pontos ganhos. Então hoje tem clássico, vão todo mundo na paz, vai ter fumaça. Quem gosta de ir para o estádio Heriberto Wilson, não vai de branco, porque hoje vai ter fumaça da torcida, depois não reclama que vai ficar tudo manchado. Tem fumaça hoje. Tem frio, leva casaco também, porque embora o clima esteja quente, no estádio depois bate aquele friozinho, a temperatura vai cair e tem chance de dar um chuvisquinho na hora do jogo. Então, com todas essas informações, a gente encerra o Informe Região dessa sexta-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias você acompanha seguindo as nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e Facebook, no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. Eu volto nas edições do Boletim Primavera para você, hoje, no final de semana também. Tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus 7, Criciúma, às 2h da tarde, para você acompanhar, às 4h da Graça. E tem muita informação e programação para você durante todo o final de semana aqui na nossa TV Primavera. Lembrando, a TV Primavera também é a TV do Show da Fé. Fiquem com Deus, façam uma boa sexta, um bom final de semana e a gente se vê segunda-feira, às 1h15 da tarde. Até lá, tchau!